Olá, bem-vindos a mais uma análise focada aqui do nosso espaço. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num ponto bem específico do direito penal brasileiro. Foi uma dica da professora Ana Paula Gomes, que a gente achou super pertinente. Sim, muito boa dica. É a súmula 444 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. A nossa missão aqui é, destrinchar o que ela diz e por que ela é tão importante, né? Exato. Bom, o texto dela é bem direto ao ponto. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Parece técnico, né? Mas vamos ver o que isso significa na prática. Exato. Para a gente começar a entender, a pena base, ela é o ponto de partida, né? Quando o juiz vai calcular a pena de alguém que foi condenado. O primeiro passo, digamos assim. Isso, o primeiro degrau. O juiz define ali uma sanção inicial. Ele olha as circunstâncias do crime, do réu, aquelas coisas do artigo 59 do Código Penal, e agravar, bom, é simplesmente aumentar essa pena inicial. Certo. E os tais inquéritos policiais e ações penais em curso? O que são exatamente, para quem não é da área? Olha, são basicamente as investigações que a polícia faz, né? E os processos criminais que ainda estão rolando no Justiça, que não acabaram. Ah, entendi. E o ponto crucial é esse. São situações onde ainda não existe uma decisão final, sabe? Uma condenação definitiva, aquela que a gente chama de transitado em julgado, que não cabe mais recurso. Ok, então a regra da súmula é clara nesse ponto. Se alguém está sendo julgado por um crime, digamos, A, Certo. o juiz não pode olhar e falar: ah, mas ele também está sendo investigado por um crime B ou respondendo a um processo C, então vou aumentar a pena aqui do crime A. É isso. Desde que B e C não tenham condenação final. Precisamente. É exatamente essa lógica. E o fascinante aqui, né, é como essa regra que parece só técnica, Uhum. ela se conecta diretamente com um princípio fundamental do nosso direito, que é a presunção de inocência, ou, como a Constituição fala, o princípio da não culpabilidade. Ah, claro, a presunção de inocência faz todo sentido. Exato. A súmula 444, ela impede que simples suspeitas ou acusações que ainda não foram, digamos, comprovadas judicialmente, com uma sentença final, que elas funcionem como uma espécie de pré-punição. Entendi. Então, funciona como uma proteção, né? Para evitar que a simples sombra de uma outra acusação já piore a situação da pessoa na hora de definir a pena por um fato concreto que está sendo julgado ali. Exatamente, é uma garantia. Garante que a pena base, esse ponto de partida, se fundamente em fatos que foram julgados, em provas concretas, e não em processos que ainda estão abertos. Que podem até acabar em nada, né? Em absolvição. Exatamente, podem acabar em absolvição. E isso foi muito importante, porque antes da súmula existia, assim, uma certa divergência nos tribunais. Ah, não era um consenso. Não. Alguns juízes acabavam considerando esses registros em aberto como, sei lá, maus antecedentes, ou talvez uma conduta social ruim do réu. Outros já aplicavam a presunção de inocência de forma mais, digamos, rigorosa. Aí a súmula veio para unificar. Para dizer, olha, o entendimento é esse aqui. Entendi a necessidade de uniformizar, mas vamos pensar na prática. Imagina alguém sendo condenado por, sei lá, um furto simples. Certo. Aí essa pessoa tem, por exemplo, outras investigações por estelionato ainda correndo, sem decisão. O juiz, na hora de fixar a pena base desse furto, ele tem que ignorar essas investigações. É isso. Tem que ignorar para esse fim específico, agravar a pena base. Aqueles elementos que o juiz analisa na primeira fase, sabe? Personalidade, conduta social, antecedentes. Sim, os do artigo 59. Isso, eles não podem ser considerados maus só porque existem esses inquéritos ou ações em curso. A avaliação tem que se basear no crime que está sendo julgado ali, naquele momento, e em condenações anteriores e que sejam definitivas, com trânsito em julgado. Certo. Mas isso não cria uma certa tensão? Fico pensando se alguém não poderia argumentar que ignorar um histórico de investigações, mesmo sem condenação final, parece que o sistema está, de certa forma, fechando os olhos para um padrão de comportamento talvez problemático. Como o direito lida com essa percepção? Olha, essa tensão, ela existe, não dá para negar, é um debate constante, né?
entre proteger as garantias individuais, como a presunção de inocência, que é sagrada, Fundamental. e, por outro lado, a busca por segurança pública ou por uma resposta penal que talvez considere todo o histórico da pessoa. A súmula 444 ela representa uma escolha bem clara do STJ nesse ponto. Qual escolha? A escolha de que, para o cálculo da pena base, a presunção de inocência tem que prevalecer sobre esses registros que ainda não estão concluídos. A ideia central é: a pena inicial reflete o crime julgado e o que já foi provado judicialmente no passado, não o que ainda está sendo investigado ou discutido. Se não seria antecipar uma culpa, né? Exatamente. Seria antecipar uma culpa que ainda não foi formalmente declarada pela Justiça, com todas as garantias do processo. Ficou bem claro. Então, o recado principal que a gente tira dessa análise da súmula 444 é essa linha divisória que ela traça, né? Perfeito. Para fixar a pena inicial, a pena base, só vale o que está comprovado, o que já tem condenação definitiva. O que está em aberto, seja inquérito, seja processo em andamento, fica de fora dessa conta específica. E para a gente pensar um pouco além, para fechar, essa súmula resolve a questão para a pena base, especificamente. Mas ela deixa uma pergunta no ar, talvez? Deixa sim. Fica a reflexão, né? Como é que o sistema de justiça como um todo deve lidar com o histórico completo de uma pessoa? Isso inclui investigações, inclui processos que foram arquivados, talvez até absolvições por falta de provas. Sim. Como ponderar tudo isso na hora de tomar outras decisões importantes do processo penal? Por exemplo, na hora de analisar uma progressão de regime ou outros benefícios. A súmula 444 dá uma resposta bem direta para a pena base, mas esse equilíbrio delicado entre o passado da pessoa, o presente dela no processo e as garantias fundamentais, isso continua sendo um desafio enorme e constante no direito penal. Um desafio permanente, então. Ótimo ponto para reflexão.